Programa Um Novo Olhar. Olá, estamos começando mais um programa Um Novo Olhar. É sempre um prazer ter a sua companhia. O programa de hoje ele está muito especial porque a gente vai falar sobre um assunto que eu acho que quase todo mundo passa, que é sobre como você pode dizer não sem sentir culpa. Será que você é daquelas pessoas que quando você fala não, sente aquela culpa de ter falado não, pensado em alguma coisa que você não gostaria e falou? É sobre isso que a gente vai conversar no programa de hoje. E quem está comigo é a nossa querida psicóloga Fernanda Malaquias. Tudo bom, Fernanda? Olá, Michele. Olá a todos e todas que estão nos acompanhando e vão nos acompanhar. É uma delícia estar aqui com vocês. Eu confesso que esse tema me anima muito, porque na psicologia é algo que até hoje a gente estuda, porque temos muitas reflexões aí acerca do tema, Mi. Que legal, o programa hoje também vai servir bastante para mim, que eu sou uma pessoa também que é difícil falar não, colocar limites, e quando eu consigo fazer isso, sempre vem aquela culpa, mas vamos aprender aqui hoje como é que a gente pode se livrar disso, dizer mais não e colocar mais limites nas nossas vidas, né? Sempre agradecendo também as perguntas que vocês enviam, então, a partir dessas perguntas que a gente faz esse programa acontecer. E eu já começo aqui uma pergunta muito legal da Mariana, de Mogi das Cruzes, e ela diz o seguinte, Fê: sempre fui ensinada a ajudar a todos, mas ultimamente tenho me sentindo esgotada. Dizer não pode ser um ato de amor próprio? Como a psicologia e o espiritismo enxergam isso? Olha que pergunta boa, hein, Fê, para a gente começar e aquecer os motores. Maravilhosa mesmo. E olha, é muito interessante, né, essa pergunta, porque todos nós, em algum momento, né, assim como a Mariana está trazendo, podemos enfrentar essas situações onde nós vamos tendo dificuldade de demonstrar ali e dizer o não, né, a palavra não. E você sabe que eu fiquei pensando, tem diversas situações na vida, né? Mas às vezes, sabe quando você vai comprar alguma coisa e chega, né, na loja e o vendedor fica em cima, né, perguntando se precisa de ajuda, enfim. E às vezes você não consegue dizer não, não, muito obrigada, né? Então, percebe? Até para falar não para um vendedor. Ou às vezes também uma outra situação, a gente não consegue entrar numa loja, provar e não sair da loja sem levar aquela roupa, né? Aquela coisa assim, não, provei, vou levar, vou ter que levar para casa, né? Vou ter que comprar. Ou então, às vezes, devolver algum produto que a gente adquiriu, que veio com defeito, enfim. Então, percebe? São inúmeras situações que eu, assim, aposto que todos nós já vivemos em algum momento da nossa vida essa dificuldade, né? E o medo de ser, às vezes, mal compreendido, ele está muito presente quando a gente fala da dificuldade de falar não, né? Então, o medo ali de o outro não entender a nossa necessidade, a gente acaba se defendendo, né? O medo de ser rejeitado, isso também acontece, o medo de ser criticado, de não agradar. E aí, falando um pouquinho, né, mais que eu percebo nos movimentos das redes sociais, hoje em dia, principalmente falando da minha geração, né, a geração Z, nós temos um medo muito grande por ser visto como uma pessoa sem graça, desinteressante, sabe? Então, a gente acaba dizendo muito sims, acaba tendo essa dificuldade de falar não, por essa necessidade de agradar. Então, respondendo a sua pergunta, dizer não pode ser um ato de amor próprio? Com certeza, né? Muitas das vezes é um ato de amor próprio. Então, quando a gente diz sim o tempo todo, muitas das vezes nós estamos nos colocando em segundo plano. Nós vamos negando as nossas necessidades e, pouco a pouco, nós vamos nos afastando de nós mesmos. Tem até uma expressão que a gente fala bastante, né, que é uma traição emocional, porque a gente vai se afastando mesmo. E o esgotamento, ele vem como um sinal,
que alguma coisa dentro de nós está pedindo uma atenção, está pedindo uma pausa, está pedindo um cuidado, né? Então, ter esses cuidados é importante. E aí eu já até gostaria de ir para a prática, assim, uma das coisas que me ajudou bastante com essa questão, né, de falar não, é inconscientemente, assim, consciente, internamente, ter comigo 3 coisas básicas. Primeiro, pega uma folha, faz um exercício, é bem prático, mas escreve para você o que é inegociável, o que você, assim, não abre mão para você, primeiro. Segundo, quais são as situações que fazem mal para você e você continua ainda se permitindo experimentar? E terceiro, em que momento você sai de mim para você sai de você, né, para caber no outro? Então, você sabe, Michele, né, e Mariana e todos, eu tenho refletido sobre essas 3 perguntas e tem me ajudado muito a ter essa clareza, né, ter a nitidez, na verdade, para ter essa firmeza para se posicionar e dizer ou não, né, com consciência, com respeito, mas consciente do que para mim é importante. Então é importante a gente fazer esse exercício primeiro, né? E aí quando você fala do espiritismo, quando a gente fala dos excessos, aí para mim entra muito os ensinamentos do espiritismo, porque ajudar o outro, eu vejo que é uma virtude, mas se anular completamente, tem alguma coisa aí que precisa ser ajustado, né? E você sabe que às vezes eu até estava refletindo, às vezes quando a gente vê uma pessoa que se anula totalmente, pode ser até uma vaidade disfarçada de bondade. Vocês já pararam para pensar nisso? Né? Como se o nosso valor estivesse sempre apenas no servir, nunca em ser. Então, acho que aqui tem um ponto de reflexão, né? Dizer não quando é necessário é também um gesto espiritual, né? E o sim que nós damos para nós é também a preservação da nossa energia, né? Que um dia pode ser oferecida com mais leveza, com mais integridade, né? Então, acho que o espiritismo, assim, nos dá inúmeros aprendizados. E como o próprio, né, Jesus também nos ensinou, né, que a tua palavra seja sim, sim, não, não. Então, acho que ele traz muito isso, né, que o nosso falar, ele não seja medido pelos nossos juramentos, mas por nossa integridade também, né? Isso é importante. Michele. Muito legal essas 3 perguntas. Eu gostei desse termo que você trouxe da traição emocional, né, para a gente ficar atento a isso. E também, eu sempre, agora, né, principalmente depois que eu comecei a estudar mais sobre a comunicação não violenta, que tem tudo a ver sobre como que você pode também falar mais não, se conectar mais com as suas necessidades, né? Então, no meu caso, eu aprendo muito agora a estar mais atenta ao que eu estou precisando, ao que eu quero, aos meus sentimentos, de fato, as minhas necessidades, e entender que cada vez que eu digo não para alguém, eu estou dizendo um sim para mim. É isso, sabe? Aquela, né? Diga sim para mim, né? Então é um sim para mim mesma que eu tô ali com autocuidado. Então, quando a Mariana pergunta, né, se é um ato de amor próprio, é super, super também, né? Tô super de acordo com tudo que você falou, Fernanda, porque é realmente esse olhar mais atento, né? E principalmente as mulheres que acabam tendo essa disponibilidade maior, né? Homens falam não com mais facilidade. É interessante isso quando a gente para analisar, né? Por que que o homem ele fala mais não com mais facilidade e não sente tanta culpa e as mulheres acabam dizendo mais sim, né? Mais sim para todo mundo. Tem essa e quando fala não sente essa culpa. Então também vem muito dessa questão da nossa criação. Então tudo isso precisa ser revisto e estarmos mais atentas aí às nossas necessidades, e a gente pode falar não sem ser violento, a gente pode dizer não
dando alguma outra alternativa também para a pessoa, né? Então, de repente, você não está afim de ir naquele lugar, você pode propor um outro dia, você pode propor um outro horário. Então, tem soluções para você se conectar mais com aquilo que você deseja fazer e colocar mais limites. Muito legal. Muito bem, seguindo aqui, temos uma outra pergunta bem interessante do Leandro. Ele é do Grajaú e ele diz o seguinte: que ele tem medo de decepcionar os outros quando se coloca em primeiro lugar. Como diferenciar egoísmo de autocuidado à luz da espiritualidade e da mente saudável? Olha só que interessante, né? Que isso também é uma questão grande, porque eu já ouvi também muitas vezes falar: nossa, mas se eu começar a falar mais não, eu vou ser muito egoísta? E aí, Fernanda, como lidar com isso, né? Uma boa reflexão também, né, Michele? Acho que, olha, hoje aqui, gente, vai ser chuva de aprendizado para todos nós, né? Porque eu sempre falo isso, né? Às vezes a dúvida de um pode sanar a dúvida de milhares, né? De outras pessoas também. E você sabe que é muito interessante essa pergunta do Leandro, porque sentir medo de decepcionar é humano, né? Especialmente para quem aprendeu a medir o seu próprio valor pela aprovação dos outros. E aí você pode falar, mas como assim, Fernanda? Às vezes isso a nascente está lá na infância, em alguns casos, né? Quando a gente vê uma criança, né, os pais, os cuidadores, os responsáveis, às vezes pode soltar falas assim: ah, mas você só é inteligente quando você tira nota alta. Ah, mas a gente só gosta quando você tira nota alta, né? Se você for um bom menino, você vai ter todo o amorzinho da mamãe ou do papai. Então, você percebe? Ali a criança vai começando a vincular, né, a ideia de valor pessoal com a ideia com que ela faz, com que ela não faz, né? Então, isso ali já começa. A nascente, né? Como você trouxe esse tenho medo de decepcionar os outros, a nascente possa estar na infância, tá? Agora, um outro ponto também que é interessante a gente ressaltar. As redes sociais, hoje em dia, também é solo assim fértil para isso. Por quê? As pessoas, elas vão começando a medir o seu próprio valor com base em métricas externas. Então, por exemplo, números de curtidas, seguidores, conquistas aparentes, né? Então, eu vinculo o meu valor com o que eu posto, com o que eu mostro, com o que eu tenho, né? E ali, então, a gente já começa a perceber os efeitos que lá na frente vai ser essa questão, né, de decepcionar, por exemplo. Mas aí, respondendo a sua pergunta, assim, como diferenciar o egoísmo de autocuidado, né? Acho que um ponto interessante, né, que a Michelle até estava falando, né, é preciso lembrar que colocar-se em primeiro lugar não é egoísmo. E isso, gente, eu sei que na fala é lindo, mas na prática é desafiador. Mas é praticando que a gente vai aprendendo. Se colocar em primeiro lugar não é egoísmo, é raiz. Pensa que é a base. É como se fosse você se escolhendo plantar com firmeza para florescer com verdade, né? Então, o autocuidado, ele não é egoísmo. O egoísmo, o que que é? Ele ignora o impacto que as suas ações, as nossas ações, vão ter nos outros. O autocuidado é pelo contrário. Eu não estou ignorando o que o outro pensa, eu não estou ignorando as minhas ações, né, se vão impactar ou não. Não. Eu estou reconhecendo que para eu estar disponível e presente para os outros, para essa outra pessoa, eu preciso primeiro começar comigo esse caminho, né? Começar olhando para mim. Então, aqui tem um aprendizado para todos nós, né? Porque quem se esgota muito para agradar, uma hora internamente vai se quebrando,
né? Então, é um pouco daquilo que nós estamos falando, da traição emocional. Chega uma hora que quebra, né? E quem se cuida também melhor de tudo ao seu redor, né? Então, eu acho que temos aí alguns aprendizados, e quando a gente fala do espiritismo, né? Temos aquele grande princípio divino, né? Que está no Evangelho. Amar o próximo como a si mesmo. Então, acho que isso inclui, sim, o autocuidado, inclui o amar a si, o autoamor, né? E nos lembra que o dever, ele começa por nós. Então, como nós podemos oferecer o que nós não temos? É uma pergunta para a gente refletir, né? Então, como que eu volto a reflexão para mim primeiro, antes de pensar nos outros, no sentido de que o outro vai achar, do que o outro vai pensar, se ele vai ficar triste. Claro, não ferindo ninguém, mas como você se coloca em primeiro, se prioriza, né? E aí eu sempre gosto de lembrar que Jesus, ele se recolhia também em silêncio antes de servir. E isso não era um egoísmo, isso era uma sabedoria, né? Então, acho que Jesus também vem nos ensinar, né? Quando eu me recolho, não é porque eu não tô querendo, né, me isentar, ignorar todas as pessoas ao meu redor, não. Mas eu me recolho para me trabalhar, para rever as minhas questões, para estar a serviço de uma melhor forma, né? Então, acho que são grandes reflexões, Michele. E esse exemplo que você trouxe de Jesus é perfeito, porque é exatamente isso, né? Para quem está assistindo aquela série, eu amo aquela série do The Chosen, gente, que fala de toda a história, de como ele foi conhecendo os apóstolos, então vale muito a pena ver essa série, chama The Chosen, que é em inglês, né? Em português são Os Escolhidos, né? O nome. E tem o site deles, tem os episódios aí abertos, recomendamos bastante assistir essa série. Tem mesmo as cenas, né, de Jesus ali se recolhendo, ficando mais em silêncio, e como a Fernanda falou, em nenhum momento ele está sendo egoísta ali, né, ele está pensando nele, ele está de olho nas necessidades dele, do que ele precisava para aquele momento, né? Então, enquanto os apóstolos às vezes estavam lá, né, em festa, brincando, ele ficava mais recolhido, mas sempre com muita amorosidade, com muita atenção também às necessidades do outro. Por isso que é importante a gente diferenciar mesmo, né? O egoísmo é quando eu realmente só estou centrado em mim e não olho mais para ninguém, não quero mais saber das necessidades de ninguém. Aí sim a gente pode partir para um egoísmo. Agora, a partir do momento em que eu estou reconhecendo o que eu preciso, as coisas que eu quero, mas também reconheço no outro as coisas que são importantes para aquela outra pessoa também, e você começa a fazer ali bons acordos, né, criar boas estratégias para ter uma boa convivência, em nenhum momento isso vai ser egoísmo. Muito legal, muitos aprendizados hoje mesmo, hein? Vamos seguindo aqui com uma pergunta, olha só, lá de Aracaju, a Tânia, e aí ela diz assim: por que é tão difícil colocar limites nas relações com quem amamos? A psicologia fala em assertividade. E o espiritismo, o que ensina sobre isso? E realmente, né, Fernanda, na convivência ali do dia a dia com as pessoas que estão mais próximas, é desafiador colocar mesmo esses limites, né, Fernanda? E como, né, gente? Olha, eu acho que colocar limites é difícil, né? Não é algo fácil, não. E especialmente com quem amamos, porque os vínculos, né, a intimidade, de uma certa forma, nos deixa mais expostos, né, mais vulneráveis, às vezes mais dispostos a abrir mão de nós mesmos. Para o quê? Para preservar, às vezes, uma harmonia, não é? Às vezes a gente tem medo de magoar o outro, por outras vezes tememos em perder o amor, a atenção, o pertencimento. Então, percebe? Por isso que se torna tão difícil colocar limite com quem a gente
com quem a gente ama, com quem a gente tem uma relação mais estreita, né, mais profunda. Então, e aqui acho que antes da gente ir para a prática, né, como a gente aprende a colocar isso na prática, eu acho que tem um ponto aqui, Michele, interessante da gente trazer, é que às vezes a gente distorce um pouquinho, né, porque o amor de verdade, ele não se mede pelo quanto nós vamos nos anulando, mas sim pelo quanto nós conseguimos ser inteiros, né, para o outro, mais justos, né, nesse sentido. E às vezes, numa relação, né, com esses vínculos mais próximos, a gente vai distorcendo um pouco essa visão, né? E aí, na psicologia, a gente fala muito da assertividade, né, que é essa habilidade de expressar os seus sentimentos, as vontades, os limites de forma clara, sem violência, né, mas também sem uma passividade, né, você saber com firmeza trazer a sua perspectiva, né. E aqui, eu acho que é um ponto legal, que essa comunicação assertiva, e até a própria Michele trouxe, né, a CNV tem muito a contribuir também, ela é algo que a gente precisa treinar. E justamente por a gente não ter o hábito, às vezes, de ter essa comunicação assertiva, a gente pode ir do 8 a 80. O que eu estou querendo dizer? Ou a gente pode calar muito, ou a gente pode explodir muito. Então, nessa tentativa de ajustar, encontrar esse caminho do meio, né, praticando. E aí, no Espiritismo, eu já compreendo que ele nos ensina a colocar limite com amor, e também falar de limites é uma forma da gente educar a própria alma, né? Só que para isso, nós precisamos ter consciência em nós primeiro. E aí, gente, eu volto de novo porque tá muito vivo. Essas 3 perguntas eu fiz comigo, e é um exercício muito, apesar de simples, é um exercício muito interessante. Então, volta para aquelas 3 perguntinhas do início. O que é inegociável para você? Quais são as situações que te fazem mal e você mesmo assim continua se permitindo? Em que momento você sai de você para caber no outro? Então, são 3 perguntinhas que vai trazendo essa consciência, primeiro para você, né? Então, eu acho que quando a gente fala de limites, o verdadeiro limite mesmo, ele nasce da lucidez, do amor, da consciência, né? Ele não afasta, ele orienta, ele protege, ele ensina, né? Ele nos liberta da obrigação que às vezes fica de agradar, né? Para que possamos, de fato, sermos amados com verdade. Então, eu acho que tem um caminho aí de grandes aprendizados quando a gente fala dessa relação aí, né, com a dificuldade de colocar limites em relação às pessoas que nós amamos. Michele. Que legal. Fernanda, o tempo passa muito rápido. Tem um monte de pergunta aqui que a gente vai ter que fazer uma parte 2 desse programa. Nós estamos chegando no finalzinho, mas eu quero só reforçar aqui a parceria que nós temos, né, com o Instituto Evoluir, com a FEAL. Então, lembrar que todos que fazem parte do Clube Amigos da Boa Nova têm 15% de desconto em todos os serviços. Então, aproveitem, venham conhecer o Instituto Evoluir, entra no site institutoevoluir.com.br e vejam lá toda a programação. E também agradecer imensamente a todos que apoiam para que essa programação permaneça no ar. Se você quer se tornar um sócio do Clube Amigos da Boa Nova, entre em contato conosco. Você pode também contribuir pelo Pix, que é o número 11 972 61 0272. Pode contribuir para que essa programação permaneça no ar ou entrar lá no site feal.colabore.org e também você vai receber todas as informações para se tornar um sócio.
Quero agradecer muito, Fê, uma palavrinha final aí, uma mensagem final rapidinho para a gente encerrar o programa de hoje. Bom, primeiramente eu quero agradecer também, obrigada Michele, todos e todas que nos acompanharam. E, gente, que possamos cada vez mais continuar trilhando esse caminho, essa jornada de autoconhecimento e autotransformação. Porque uma vez que a gente olha para nós, pode ter certeza que o nosso entorno, o nosso ao redor, também se beneficia. É isso, e até uma próxima. Obrigada, Mi. Eu que agradeço, um beijo para toda a equipe que nos ajuda aqui, Thaís Cabenguele, Rogério, todos que estão nos bastidores, e até o próximo programa. Você acompanhou Um Novo Olhar.